18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos em mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia você confere a partir de agora até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. E hoje é quarta-feira, dia 2 de junho. O ano é 2021. Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Exatamente, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite no programa 18 horas. 6:01, boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje no programa 18 horas. O governador Wilson Lima é alvo da quarta fase da Operação Sangria. A operação da Polícia Federal cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária, além de sequestro de bens, carros de luxo e valores, que somados alcançam a quantia de R$22.837.552. E nesta fase da operação são investigadas supostas irregularidades na construção do Hospital de Campanha Newton Lins em Manaus, alugado pelo Estado para combater a Covid-19. O valor dos desvios chega a R$23 milhões. E na Assembleia Legislativa do Amazonas, o convite para o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, explicar as acusações feitas contra o governador Wilson Lima de estar usando o Amazonas como laboratório na pandemia, só deve ser apreciado no ano que vem. Entenda o motivo na edição de hoje do 18 horas. E ainda hoje, o governo do Amazonas cria o Dia Estadual dos Heróis da Saúde para homenagear a saúde. Mas os profissionais cobram do governo questões mais práticas, como reposição salarial, pagamento das datas bases e além de melhores condições de trabalho. Muito bem, essas e outras notícias, os principais destaques desta quarta-feira, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, o dia começou hoje com a Polícia Federal mais uma vez batendo cedinho na porta da casa do governador Wilson Lima em mais uma operação de combate à corrupção na saúde do estado do Amazonas. É a quarta fase da Operação Sangria para cumprir 25 mandados judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária cumpridos em Manaus e também em Porto Alegre. Tudo autorizado pelo ministro Francisco Falcão do Superior Tribunal de Justiça. E entre os presos está o atual secretário de Saúde do governo Wilson Lima, Marcelo Campelo, que é o terceiro secretário de Saúde preso na gestão de Wilson Lima, acusado de irregularidades no comando da saúde do estado do Amazonas. Também foram cumpridos mandados de prisão contra o empresário Newton Lins Júnior, Sérgio Chalub, Frank Abreu, Rafael Garcia e Carlos Henrique Alecrim John. Nessa nova fase de investigação da Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, o Superior Tribunal de Justiça também autorizou o sequestro de bens, entre carros de luxo e também valores, que somados alcançam a quantia de R$22.837.552,24. E durante o cumprimento de prisão do empresário Newton Lins Júnior, a Polícia Federal foi recebida a tiros. Vamos saber mais detalhes sobre a quarta fase da Operação Sangria com a repórter Nathalie Moraes, que acompanhou a entrevista coletiva da Polícia Federal. A Polícia Federal amanheceu nesta quarta-feira na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, em um condomínio de luxo na Avenida Efigênio Salles, zona centro-sul de Manaus. Esta foi a quarta fase da Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal, que mira na gestão de Wilson Lima durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus aqui no estado. A decisão que determinou os mandados de busca e apreensão
e prisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou os mandados de busca e apreensão e prisão realizados pela PF. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, também autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário e telemático do governador Wilson Lima e do secretário de Saúde, Marcelo Campelo, que até o término da coletiva de imprensa da Polícia Federal estava foragido. A Operação Sangria teve início ainda em junho de 2020. Desta vez, são investigadas supostas irregularidades na construção do hospital de campanha da Newton Lins, alugado pelo Estado para o combate da pandemia. Segundo o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Leandro Almada, o valor nos desvios chegam a 23 milhões de reais. É um desdobramento de investigações que foram iniciadas no ano passado, como os senhores se recordam. A primeira deflagração extensiva da investigação foi feita no mês de junho do ano de 2020, especificamente em relação àquela contratação de respiradores. E a investigação ela prossegue, né, dentro desse foco que é uma das prioridades da Polícia Federal em todo o país, e aqui na Superintendência do Amazonas nós seguimos diretrizes, que é o combate ao desvio de recursos públicos, né, que vem sendo feito de forma institucional em todos os últimos anos, né, e faz parte da história da Polícia Federal. Então, em toda unidade, o foco é o combate ao desvio de recursos públicos. E, nesse sentido, né, a delegacia especializada nessa área identificou no passado possíveis ilícitos que estariam havendo nessa questão de recursos públicos direcionados ao combate, né, emergencialmente ao combate à Covid. Então, teve até a primeira fase em junho do ano passado, e como os senhores se recordam, já houve, né, na sequência também algumas outras fases, de forma que hoje é a quarta, direcionada especificamente, como colocou o nosso report, a esses contratos, né, licitatórios em relação à locação do hospital de campanha e os contratos vinculados, né, à instalação desse hospital em relação a outras atividades que são necessárias. Segundo as investigações da Polícia Federal, o governador Wilson Lima teria autorizado pagamentos vultosos a empresas que nunca prestaram serviços ao hospital de campanha, montado em janeiro deste ano para auxiliar no combate à segunda onda da Covid-19. Um deles está superfaturado em mais de 500%. Segundo documentos produzidos pela Controladoria Geral da União e apresentados pelo Ministério Público, muitas dessas empresas já teriam, inclusive, se envolvido em escândalos de contratos superfaturados e irregularidades na prestação de serviços. E mesmo assim, elas foram contratadas novamente pelo governo, burlando o sistema de processo licitatório. As empresas ofereciam serviços de lavanderia externa e limpeza de conservação da unidade, e um dos contratos estava firmado no valor de R$2.337.000. Segundo a CGU, o valor cobrado e pago pelo governo equivale ao serviço executado em um hospital 4 vezes maior que o hospital de campanha. Calculado em percentual, o contrato teve um sobrepreço de 539%. Inclusive, os fornecedores do hospital de campanha da Newton Lins foram escolhidos antes mesmo da conclusão do processo licitatório, segundo a CGU. Mas as fraudes não se concentravam apenas neste setor. Segundo o órgão, elas se estendiam também aos serviços de exames. Para o STJ, está clara a formação de um esquema de corrupção criado para desviar dinheiro público da saúde no Amazonas no momento em que o estado mais necessitava de recursos e que a população morria por falta de leitos, medicamentos e oxigênio. Um dos alvos da operação é o empresário e proprietário do Hospital Newton Lins, usado como hospital de campanha pelo governo do estado, o empresário Newton Lins Júnior. Ao chegar na residência do empresário, a Polícia Federal foi recebida a tiros. Pelo menos 2 disparos de arma de fogo foram efetuados. O superintendente da PF confirmou a ocorrência. A intercorrência que houve durante o cumprimento de um dos mandados de prisão temporária e busca
apreensão na casa de um dos cidadãos que foi alvo da medida judicial decretada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação a esse fato específico, ele ainda é objeto de investigação em sede própria, vai ser instaurado, a perícia foi feita no local, já estão em procedimento de oitiva aqui os policiais que estavam nessa missão, as pessoas também envolvidas, os cidadãos envolvidos nessa ação, de forma que isso está em processamento. E após essas oitivas agora, essas entrevistas, a autoridade policial responsável vai adotar as medidas de polícia judiciária de acordo com o convencimento dela em relação ao que foi reportado pela perícia, que já foi feita no local, e pelos demais envolvidos. Então, esse é um procedimento que ainda está em andamento e vão ser adotadas as medidas em relação aos fatos que ocorreram lá. Não houve feridos, houve sim o disparo de arma de fogo no local, pelo proprietário do imóvel, pelo residente, mas não houve, felizmente, nenhum tipo de ferido. Em nota divulgada pela defesa do empresário, os advogados afirmam que, por conta de um roubo sofrido anteriormente em sua residência, ele pensou se tratar de um novo assalto. Entre os mandatos de prisão temporários cumpridos na manhã de hoje, foram presos os empresários Newton Costa Lins Júnior, empresário, dono do complexo hospitalar alugado pelo governo do estado que serviu como hospital de campanha, Sérgio José Silva Chalub, empresário que tem contratos com o governo do Amazonas para procedimentos de diagnóstico de imagem, Rafael Garcia Silveira, Frank Andrei Gomes de Abreu e Carlos Henrique Alecrim John, todos empresários que também têm contratos com o governo do Amazonas. Segundo a Polícia Federal, os presos serão encaminhados ainda hoje para unidades prisionais aqui do estado. Eles serão submetidos a exame de corpo de delito aqui na própria superintendência e depois serão encaminhados para unidades prisionais. A prisão temporária é uma prisão que objetiva é garantir a instrução do inquérito policial e a questão pode ser até 5 dias. Fica a critério da autoridade judicial que expediu os mandados se ficarão os 5 dias, se será por algum motivo, havendo justificativa, poderá haver uma prorrogação, ou se for o caso, uma liberação anterior, e isso é a critério da autoridade judicial que expediu conforme a comunicação que a autoridade policial fará. A Polícia Federal apreendeu ainda, na manhã de hoje, 13 veículos e fez o sequestro de bens de valor não informado até o momento dos envolvidos. Por meio de nota, o governador Wilson Lima se pronunciou, mas não citou especificamente qualquer episódio ocorrido na manhã de hoje, como a presença da Polícia Federal em sua residência ou as prisões de pessoas envolvidas em licitações suspeitas. Na nota, o governador diz estar convicto que não cometeu qualquer ilegalidade e que se mantém à disposição das autoridades e diz confiar na justiça. Nathalie Moraes para o 18 horas. Que situação, mas eu vou lembrar aqui, vou destacar que esses empresários, que foram presos nesta operação da Polícia Federal, eles também prestaram depoimento e foram investigados na CPI da Saúde da Assembleia Legislativa no ano passado aqui no estado do Amazonas. Bom, e ainda segundo as denúncias, temos aí agora a situação de ter um governador completamente envolvido com uma organização criminosa que desviou milhões da saúde pública aqui do estado do Amazonas. Com isso, é responsável pela morte de milhares de pessoas durante a pandemia, vítimas da falta de gestão e, o pior, vítimas de corrupção. Karime, vale destacar também que essa nova fase aí da operação da Polícia Federal tem um novo foco, hein? Não é mais a compra fraudada e superfaturada dos ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos, não. Trata-se agora de investigação do aluguel do prédio do Hospital da Newton Lins, que já está comprovado por A mais B, que também foi superfaturado e contratado aí sem licitação. Fato que nós denunciamos, inclusive, aqui no programa 18 horas e que foi devidamente apurado pela CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Estado. Tudo desse governo tem algo de ilegal e as operações da Polícia Federal só incriminam ainda mais o governador Wilson Lima e a cúpula do governo do estado.
E a Operação Sangria, só para a gente lembrar, teve o início no ano passado para investigar justamente supostas fraudes em licitações e desvio de verbas públicas do governo do Amazonas que deveriam ser usados no combate à pandemia da Covid-19. E as investigações agora identificaram irregularidades na prestação de serviços para atender o Hospital de Campanha Newton Lins. Segundo o Ministério Público Federal, o hospital foi escolhido pelo governador Wilson Lima sem os procedimentos legais. E como disse a repórter Nathalie Moraes, agora o governador Wilson Lima e todos os envolvidos, inclusive o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, tiveram os bens sequestrados e a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Em operações passadas, o Wilson Lima já teve os celulares e computadores confiscados e hoje, às 6 da manhã, foi visitado novamente por agentes da Polícia Federal. Karime, um dos detalhes aí revelados é que as provas coletadas pela Polícia Federal indicam que o hospital de campanha montado pelo governo do Amazonas não atendeu às necessidades básicas de assistência à população e pôs em risco por contaminação pacientes e também funcionários. E mais, que todas as empresas contratadas para fornecer serviços e pessoal para o Hospital Newton Lins foram escolhidos antes do processo de conclusão do processo licitatório. Tudo armado num grande negócio, num grande esquema entre amigos. Carlão, e tudo isso acontece quando ainda estamos enfrentando números elevados da pandemia de Covid-19. Com o secretário de Saúde preso, quem é que agora, vai comandar as ações de combate à pandemia? É uma prisão preventiva. Quando ele for solto, ele ainda vai ter condições de ficar à frente à Secretaria de Saúde do Estado? E que moral tem um governador, que semana sim e outra também é alvo de uma operação da Polícia Federal e tem busca e apreensão na casa dele? Bom, já passou da hora de uma intervenção e a gente pergunta onde que estão os órgãos de controle. Tudo isso acontecendo, a casa do governador caindo e a pergunta que todos fazem é: cadê, Karime Leão, os deputados estaduais que não colocam aí para tramitar o impeachment do governador que está lá, parado? A operação de hoje da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas, sim. A repórter Nathalie Moraes ouviu alguns deputados e nós vamos conferir agora. A quarta fase da Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal hoje em Manaus, teve grande repercussão entre os deputados estaduais durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa realizada nesta quarta-feira. O deputado estadual, delegado Péricles, afirmou que com a quarta fase da operação da Polícia Federal, novos desdobramentos devem acontecer na CPI da Saúde. Segundo o parlamentar, a denúncia da Procuradoria-Geral da República no último mês. E agora, a prisão de 4 dos 50 nomes sugeridos para indiciamento pela comissão da ALEAN evidenciam a eficácia e a tendência de um trabalho sério realizado pela comissão amazonense. É mais um sentimento de dever cumprido pelo que eu e os demais membros da CPI da Saúde fizemos. Na denúncia da PGR, há várias citações à CPI da Saúde pelo trabalho que nós executamos, um trabalho técnico, isento, transparente e que realmente deu um resultado, deu uma resposta com várias pessoas, 50 pessoas indiciadas. E mais um dos casos que hoje vem à tona é o caso do Hospital de Campanha Newton Lins, onde percebemos vários absurdos e hoje, dos 6 presos, 4 foram indiciados pela CPI da Saúde. O resultado do nosso trabalho, deputado Serafim, na CPI da Saúde está vindo à tona agora. Já são 2 casos. Tem muitos outros mais para serem apresentados pelos órgãos de controle. Então aqui eu dou meus parabéns à Polícia Federal por estar dando andamento e profundidade naquilo que foi apresentado por nós na CPI da Saúde. O deputado estadual Wilker Barreto também usou a tribuna para cobrar um posicionamento da Casa Legislativa. Em seu pronunciamento, o parlamentar criticou a postura do parlamento estadual durante a operação da Polícia Federal. Segundo o deputado, o silêncio da casa é uma afronta aos anseios da população amazonense. O que mais me entristece é o silêncio da Assembleia. É um silêncio que já soa como cúmplice. Porque ninguém pode ficar calado quando um bandido senta
na cadeira de governador. E a Assembleia, entidade que tem um papel constitucional de fiscalizar os atos do Executivo, é a primeira a ficar omissa, e isso revolta o povo do Amazonas. Espero que os meus pares tenham a coragem de avançar com a CPI da pandemia no estado do Amazonas. Para o Wilker Barreto, a instalação da CPI da pandemia é de autoria do próprio deputado para apurar gastos do Executivo durante a primeira e segunda onda da pandemia do novo coronavírus será a melhor resposta da Assembleia diante das investigações da Operação Sangria. A quarta fase da Operação Sangria, vergonhoso para o Amazonas, mas ao mesmo tempo muitos amazonenses então estão com a honra lavada, porque foi mais um passo dado na direção de se prender essa quadrilha que vem há mais de 2 anos, saqueando o dinheiro do povo. Nós não podemos esquecer que em solo amazonense morreu mais de 12 mil irmãos, muitos deles morrendo, batendo na porta de um hospital, pedindo socorro para entrar, e outros sem ter o direito básico de respirar, porque morreu com a crise de oxigênio. E quando escândalos que nem esse da Operação Sangria quarta fase vem à tona, aumenta a indignação e revolta do nosso povo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje, enquanto a Polícia Federal fazia busca e apreensão na casa e no gabinete do governador do Amazonas, Wilson Lima, aqui em Manaus, lá em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça adiava o julgamento que poderia afastar o Wilson Lima do cargo. Exatamente, Carlão. Mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça deu ao governador do Amazonas a chance de continuar no comando do estado, apesar de novamente ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça consideram que o processo não está ainda, entre aspas, maduro para o julgamento. Vamos entender o que isso significa agora na reportagem de Odiné Araújo. Apesar de ter sido acordado pela Polícia Federal hoje, o dia do governador do Amazonas não foi assim tão mal. A coisa poderia ter sido bem pior e o Wilson Lima poderia encerrar o dia afastado do cargo. Poderia, porque o julgamento que decidiria o destino dele no Superior Tribunal de Justiça foi adiado pelos ministros da Corte Especial do STJ. Previsto anteriormente para o período da tarde, o julgamento ocorreu pela parte da manhã, praticamente simultaneamente com a quarta fase da Operação Sangria, que acontecia no Amazonas. A subprocuradora da República, Lindora Araújo, logo no início da sessão, comunicou aos membros da Corte sobre a operação da Polícia Federal no estado, inclusive tendo como um dos alvos, mais uma vez, o governador Wilson Lima. Os ministros do STJ consideraram que o processo não está maduro para julgamento e que algumas fases precisam ser preenchidas. Os advogados alegaram que não houve tempo suficiente para a apresentação de todos os documentos e que ainda há etapas a serem preenchidas. Os ministros decidiram então dar mais prazo ao Ministério Público e à defesa dos acusados. Os magistrados entenderam que o julgamento poderia sofrer ação no Supremo Tribunal Federal e ser anulado caso fosse julgado hoje. O relator do processo, o ministro Francisco Falcão, inicialmente sugeriu que o julgamento fosse adiado para o dia 28 de junho, mas os outros magistrados acharam melhor aguardar o processo cumprir todas as fases para depois fixar uma nova data para o julgamento da ação penal número 993. Não foi definida uma nova data para o julgamento de Wilson Lima, do vice-governador Carlos Almeida Filho e de mais 16 pessoas envolvidas na Operação Sangria por suspeita de superfaturamento na compra de respiradores não adequados para tratamento de pacientes de Covid em 2020. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, o adiamento do julgamento do governador só torna a noite dele mais curta. Na avaliação do parlamentar, protelar o julgamento compromete mais ainda o futuro político de Wilson Lima. Toda manobra utilizada só protela e fica para perto da eleição quando ele vai ser candidato à reeleição. Eu
Eu acredito que mais subsídios vão recolher. Essa operação que teve aqui em Manaus junta essa documentação e anexa ao processo para dar mais subsídio, né, às argumentações. Eu acho que foi um erro estratégico deles, infelizmente. Mas são os ministros, né, do STJ que tem que analisar com conteúdo de causa, né? Com certeza, para isso não foi bom. Já o deputado Wilker Barreto acredita que o adiamento do julgamento aumenta a pressão sobre o caso. Ele agora será denunciado não só pelos respiradores, mas também pelo hospital de campanha. Os fatos narrados são muito graves. Agora o governador será denunciado não somente mais pelo episódio dos respiradores, que na minha opinião já seria suficiente, mas agora agravado aos escândalos do hospital de campanha. É um governo que, enquanto o seu povo morria do Covid, sem assistência, pensava em desviar dinheiro público. Isso é o mais grave. Nós estamos falando que o ato de corrupção do governador, em plena pandemia, custou a vida de inocentes no Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, você vai ficar sabendo que na Assembleia Legislativa do Amazonas, o convite para o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, explicar as acusações feitas contra o governador Wilson Lima de estar usando o Amazonas como laboratório na pandemia, só deve ser apreciado no ano que vem. Você vai entender o motivo daqui a pouco no 18 horas. Mix. E agora nós vamos saber a previsão do tempo para esta madrugada, hein? Madrugada de quarta-feira, madrugada de quinta e a noite de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante essa noite e a madrugada de quinta-feira. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 91%. Agora 6h31, boa noite. Mix. E ainda falando da operação da Polícia Federal aqui no Amazonas, a quarta fase da Operação Sangria, né? Foi antecipado o depoimento do governador Wilson Lima lá na CPI da pandemia do Senado Federal. O depoimento estava previsto para o dia 29 de junho, passou agora para o dia 10 deste mês, ou seja, foi antecipado. Vamos agora direto para Brasília conversar ao vivo com o nosso correspondente jornalista Carlos Eduardo Matos sobre essa antecipação. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Como foi a repercussão no Congresso Nacional desta quarta fase da Operação Sangria? Mudou tudo, né? Karime, tudo bem com você? Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham. Os fatos de hoje mudaram por completo o curso da CPI da Covid-19 no Senado Federal. Depois da notícia da operação da PF em Manaus, o presidente senador Omar Aziz, o presidente da CPI, acolheu o pedido que foi feito pelo senador Marcos Rogério de antecipar o comparecimento do governador Wilson Lima à CPI. Então vamos ouvir agora o momento em que o presidente, o senador Omar Aziz, mudou por completo a agenda da CPI, antecipando a ida do governador Wilson Lima para a mesa de depoimento. Vamos ouvir. Mas eu queria responder à questão de ordem do senador Marco Rogério, que fez logo no início. Eu estou marcando para a vinda do governador do estado do Amazonas, que tem que dar as explicações necessárias aqui à CPI. A convocação dele estava para o dia 29. E eu farei na próxima quinta-feira, já está agendado, estou tirando, seria o Marco Show. E botaria o Marco Show para outro dia. Então na quinta-feira que vem o governador do Amazonas vai estar aqui. Será feito, eu peço para a mesa convocá-lo a estar aqui para prestar esclarecimento à CPI da Covid. Agradeço, Vossa Excelência. Obrigado.
Tá aí então a fala do senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid-19 no Senado Federal, antecipando o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, agora para o dia 10, semana que vem, tudo por conta ainda dos desdobramentos da quarta fase da Operação Sangria, que foi deflagrada hoje, né, na manhã desta quarta-feira aqui em Manaus. Voltamos ao vivo com Carlos Eduardo, direto de Brasília. Então, Carlos Eduardo, realmente mudou tudo a operação de hoje, não é? Exatamente, essa operação da Polícia Federal caiu no colo da base governista no Senado, da CPI, né? O senador Marcos Rogério, ele é o líder dessa base governista, ele foi o responsável e também o interlocutor dessa pressão que foi feita pelo governo e pela base do governo dentro da CPI. Nós vamos ouvir agora, nós conversei agora à tarde com o próprio senador, o Marcos Rogério, e ele me explicou o argumento que ele usou para o senador para convencê-lo a antecipar o comparecimento do governador Wilson Lima. Vamos ouvir. Eu estou insistindo na convocação do governador do Amazonas já há bastante tempo. Agora, hoje, a gota d'água foi essa operação, essa nova operação da Polícia Federal que lança luz aos fatos, às provas. E eu apresentei uma questão de ordem ao presidente da CPI, exigindo dele que ele fizesse a convocação diante dos fatos graves. É impossível ele querendo antecipar aqui a vinda do ministro da Saúde, a vinda de outras pessoas, e a gente está diante de uma situação de evidência, ou pelo menos indícios de evidência de prática de crimes no estado do Amazonas. Então, diante da minha questão de ordem, fazendo esse apelo pela antecipação, o presidente da CPI acatou o meu pedido, acatou a minha questão de ordem e já marcou para a próxima quinta-feira. O governador vai estar aqui quinta-feira, respondendo aos senadores, respondendo à CPI sobre o que aconteceu no estado para aquela tragédia humanitária, mas, sobretudo, sobre esses fatos, sobre essas acusações graves de corrupção que aconteceu no seu estado. E agora você conferiu o senador Marcos Rogério, membro da CPI da Covid-19 no Senado Federal, explicando o que o governador Wilson Lima deve responder nessa sabatina, nesse depoimento já marcado para a semana que vem, ou seja, antecipado para a semana que vem lá em Brasília. Carlos Eduardo, o que mais temos de desdobramento desta quarta fase da Operação Sangria aqui em Manaus? Pois é, lembrando que o comparecimento do governador Wilson Lima, ele antecipa não só a ida dele à CPI, mas de todos os 9 governadores dos estados onde a Polícia Federal fez operações que investigam suspeita de fraude com recursos públicos voltados à pandemia. Mas vale lembrar que no STF está sendo analisado um recurso apresentado pelos governadores que questiona se é constitucional a CPI convocar os chefes de poder executivo. A ministra Rosa Weber é a relatora desse processo e ela já pediu informações da CPI, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da União para saber por que a CPI quer convocar os governadores e se essa ação da CPI pode provocar um precedente jurídico, ferindo a competência entre um poder e outro, que se chama de pacto federativo e cláusulas pétreas. E essa é a preocupação do vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues. Apesar dele ter sido contra a convocação dos governadores na semana passada, ele disse hoje que concordou com a medida tomada pelo presidente, o senador Omar Aziz, mas acredita que é preciso esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues. Se o Supremo Tribunal Federal decidir que é permitida a vinda dos governadores, e repito, no caso do Amazonas, é fato determinado dessa comissão parlamentar de inquérito, então há razão que assiste nesse sentido. Se o Supremo Tribunal Federal assim decidir, perfeito, sou daquele grupo, aliás, nós aqui somos daqueles senadores que respeitam a tripartição dos poderes, o Estado Democrático de Direito e que compreende com muita convicção que decisão judicial se cumpre e se respeita. Aliás, essa deveria ser a regra. Isso não deveria nem ser lembrado, deveria ser a regra. Pena que não é opinião hoje compartilhada por todos.
Tá aí, então, a fala do senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia no Senado Federal, falando da importância de ouvir o depoimento da presença do governador Wilson Lima para esclarecer os fatos nesta CPI, que tem como um dos principais, um motivo principal, foi justamente a crise gerada pela falta de oxigênio hospitalar aqui no estado do Amazonas no início deste ano, em janeiro deste ano. Carlos Eduardo, então, o que mais nós temos, há muita expectativa para este depoimento do governador Wilson Lima, que foi antecipado para a semana que vem. Exatamente. E agora à tarde, o próprio senador Randolfo Rodrigues, durante a coletiva de imprensa, ele nos apresentou o cronograma, a agenda de depoimentos da CPI da Covid-19 a partir da semana que vem. Então fica terça-feira, dia 8, a reconvocação do ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Na quarta-feira, dia 9, Elcio Franco, o coronel Elcio Franco, que é o secretário executivo de saúde, ele não compareceu à CPI na semana passada porque estava com Covid. E ele é uma pessoa estratégica porque ele vai falar sobre compra de vacinas. Na quinta-feira, dia 10, governador Wilson Lima, governador do Amazonas. Na sexta-feira, a presença do infectologista Cláudio Mairovic e da Natália Pasternak. Na semana seguinte, terça-feira, dia 15, tem Marcelo Campelo, o secretário de Saúde do Estado do Amazonas. O senador Randolfo deixou claro que ele vai verificar juridicamente, junto com a Polícia Federal, o que será feito, Porque a informação que se tem, que ele está foragido, não sabe se ele já foi preso, se ele está foragido, mas até lá ele já tem uma decisão, uma orientação jurídica com relação ao comparecimento dele à CPI. Não sei se na condição de preso. Na quarta-feira, no dia 16, vai ter a presença do ex-governador Wilson Witzel, que foi impeachmentado do estado do Rio de Janeiro. Na quinta-feira, dia 17, o empresário Carlos Wizard, que ele foi apontado em diversos depoimentos como integrante desse gabinete ideológico, teórico, paralelo que está funcionando no governo federal, que orienta muito mais que o próprio Ministério da Saúde. Na sexta-feira tem uma audiência pública. E hoje, Karine, quem prestou depoimento foi a infectologista Luana Araújo, que foi chamada porque ela trabalhou 10 dias no Ministério da Saúde sem ter sido nomeada. Ela é cientista, possui diversos artigos publicados, tem um site chamado Desinfectando, que fala sobre infectologia, ciência e pandemia. A postura dela, como cientista, fez com que o governo federal, no caso, a Casa Civil, voltasse atrás da nomeação dela para o cargo de secretária da campanha de conscientização sobre medidas preventivas e vacinação contra a Covid-19, a convite do ministro Marcelo Queiroga. Quando ela estava trabalhando no Ministério da Saúde sem receber, os grupos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro passaram a investigá-la e constataram as publicações dela contra o tratamento precoce e contra a cloroquina e alertaram o presidente Jair Bolsonaro. Ela foi informada em seguida que a nomeação dela não iria ser de fato, o que deixou a infectologista muito desanimada, Karine. A Luana deu poucas informações hoje sobre o que viu dentro do Ministério, até porque ela passou muito pouco tempo. Mas ela deu uma aula aos senadores hoje sobre o que o Brasil deveria ter feito para impedir mais de 400 mil mortes por Covid-19 em nosso país. O depoimento dela ratifica a existência desse gabinete paralelo que geriu essa crise da pandemia muito mais que o próprio Ministério da Saúde. Karine e Carlão. Ok, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Conversamos ao vivo, direto de Brasília, com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. E só uma informação que ele não sabia se até o momento o nosso atual secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcelo Campelo, se ele havia sido preso ou não, porque até o início da tarde ele estava foragido, mas ele foi preso sim. Exatamente. Nesta quarta-feira, aqui em Manaus, ele foi abordado pela Polícia Federal no aeroporto ao sair de um avião. Ele estava em viagem particular, então ele está preso também. Todas os mandatos de prisão preventiva foram cumpridos desta quarta fase da Operação Sangria. Boa noite, Carlos Eduardo. Muitíssimo obrigada. Ok, informação atualizada. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. 6h43. Boa noite para você na sintonia certa. Você que está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O Tribunal de Justiça do Amazonas ainda não tem informações sobre quem pode ser o relator do processo que investiga o caso dos fura-fila na vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus. Pois é, o processo já voltou para a Justiça Estadual depois de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Quem tem mais detalhes sobre o assunto pra gente é a repórter Júlia Gomes. Mesmo depois da decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, de que cabe à Justiça do Amazonas decidir sobre questões relacionadas aos casos de fura-fila, de prioridades na vacinação contra a Covid-19 em Manaus, a ação, que é do Ministério Público do Estado, continua sob segredo de justiça, a pedido do próprio órgão. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Amazonas, o processo já retornou à Justiça Estadual, mas, como tramita sob sigilo, não é possível dar mais detalhes sobre quem assumirá a relatoria, para qual desembargador o processo será distribuído. O ministro Félix Fischer acatou o parecer do Ministério Público Federal, que entendeu que compete à Justiça do Amazonas a apuração sobre desrespeito à fila da vacinação. A decisão de Fischer é do dia 18 de maio, em um processo de conflito de competência levantado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, contra a decisão no Tribunal de Justiça do Amazonas, que declarou a incompetência da Justiça Estadual e remeteu o caso à Justiça Federal. Em janeiro deste ano, o Ministério Público do Amazonas pediu a prisão do prefeito de Manaus, Davi Almeida, da secretária de Saúde do município Chádia Frache, além de outras pessoas, acusados de participarem de um esquema de desrespeitar a fila de prioridade para a vacinação contra a Covid-19 aqui na capital. Fato que ganhou repercussão nacional por se tratar de autoridades do município e profissionais de saúde que teriam sido contratados apenas com essa finalidade, de burlar a ordem da imunização, e que foram exonerados logo em seguida. À época, o promotor de justiça Armando Gurgel falou sobre o caso. O Ministério Público formará sua opinião a respeito dos fatos após a total coleta de elementos a respeito do objeto da investigação, que é no sentido de apurar se essas pessoas foram inseridas artificialmente numa lista de prioridade com uma contratação com desvio de função. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, ainda sobre as denúncias de irregularidades no governo do Amazonas, temos a informação de que o requerimento convidando o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, para explicar as acusações feitas contra o governador Wilson Lima de estar usando o Amazonas como laboratório na pandemia, só deve ser apreciado no ano que vem pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Isso mesmo que você ouviu aí, só o ano que vem. Os deputados estão querendo ouvir o vice-governador em 2022. Pois é, Carlão, que situação. Bom, isso porque, o convite aguarda o parecer da presidente da Comissão de Saúde da Casa, a deputada Maiara Pinheiro, que acabou de entrar de licença maternidade. Ou seja, ao que parece, não existe mais ninguém para substituir a deputada durante a licença maternidade. É exatamente isso? Bom, vamos entender os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. No dia 11 de maio, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado recebeu um requerimento para convidar o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, para comparecer na casa e esclarecer aos deputados as acusações feitas por ele contra seu ex-aliado, o governador Wilson Lima. O requerimento foi feito pelo deputado Dermilson Chagas, do Podemos. De acordo com o parlamentar, o convite para ouvir o 02 do Executivo Estadual está na Comissão de Saúde da Casa, aguardando o parecer da presidente, a deputada Maiara Pinheiro. Mas isso só deve ocorrer após a licença maternidade da deputada, que acabou de ter bebê. Isso significa que o vice-governador só deve dar o ar da graça na Assembleia Legislativa do Amazonas lá para o ano que vem. Se levarmos em conta que um projeto de autoria da deputada Joana Dark garante 6 meses de licença maternidade às parlamentares do Amazonas. Com isso, a licença maternidade da deputada Maiara encerra
dezembro, quando o parlamento estará em recesso. O deputado Dermilson Chagas diz que o vice-governador tem muito a falar, mas o parlamento parece não querer ouvir. Estamos torcendo para que todo mundo se sensibilize e saiba da importância da fala do vice-governador. Ele estava lá dentro, foi secretário de saúde, presenciou muita coisa e tem muito a falar. Então é mais do que justo a Assembleia aprovar esse pedido e dar voz a quem realmente conhece do assunto. Nós estamos vendo várias investigações, várias situações em relação à pandemia que o vice-governador conhece a história na palma da sua mão, mas infelizmente ainda não definido. A presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas até agora não se posicionou sobre se pretende convidar ou não o vice-governador para esclarecer a declaração que deu ao jornal Folha de São Paulo no mês de maio. Segundo a reportagem, Carlos Almeida disse que o colapso da saúde no Amazonas foi resultado da política de contaminação de imunidade de rebanho defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e executada pelo governador Wilson Lima. De acordo com o jornal, o vice-governador afirmou que a estratégia de Wilson Lima era demonstrar alinhamento ao governo Bolsonaro após se tornar alvo de investigações na Polícia Federal por suspeita de fraude na compra de respiradores. Com isso, as medidas de proteção mais restritivas deram lugar para a noção de contaminação em massa, idealizando uma suposta imunização coletiva. O deputado Dermilson Chagas lembrou que as acusações que o vice-governador fez à gestão de Wilson Lima já são antigas. Quando Carlos Almeida deixou o cargo de chefe da Casa Civil e em seguida se afastou da vice-governadoria, ele divulgou uma carta afirmando que no governo do Amazonas existiam pessoas nocivas ao Estado. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. E daqui a pouco... Desculpa, vamos falar outro. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o governo do Amazonas cria o Dia Estadual dos Heróis da Saúde para homenagear a saúde. Mas os profissionais cobram do governo questões mais práticas, como reposição salarial, pagamento das datas bases, além de melhores condições de trabalho. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. Agora nós vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em queda de 1,20%, cotado a R$ 5,84 na venda. E o menor valor alcançado em mais de 5 meses, desde 18 de dezembro, quando a moeda americana encerrou a sessão vendida a R$ 5,83. Com o desempenho de hoje, o dólar acumula desvalorização de 2,02% frente ao real em 2021. Resultado muito puxado pelos números do mês passado, quando a moeda americana somou perdas de 3,81%. O euro também fechou em baixa de 1,29%, cotado a R$ 6,20. O Bitcoin fechou em alta de mais 2,33%, cotado a R$ 192.513. O Ibovespa emendou a sexta alta consecutiva, esta em 1,04%, renovando seu recorde nominal sem considerar a inflação e chegando aos 129.601,44 pontos. No ano, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira soma ganhos de 8,89%. Só hoje, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira subiu 0,52% e chegou ao seu quarto pregão consecutivo de valorização. O valor da arroba do boi hoje foi cotado a R$ 317,10. 18 horas. O governo do Amazonas sancionou lei que cria o Dia Estadual dos Heróis da Saúde como forma de homenagear o trabalho desenvolvido pelas categorias da saúde no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Mas os trabalhadores da saúde, a homenagem poderia vir acompanhada da valorização profissional no que se refere às questões trabalhistas reivindicadas por eles, como reposição salarial e também o pagamento das datas bases, além de melhores condições de trabalho. Mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. O dia 18 de março passa a fazer parte do calendário oficial do Amazonas como o Dia Estadual dos Heróis da Saúde. A nova lei de número 5.481 foi publicada no último dia 31 de maio. Proposta pela deputada Maiara Pinheiro, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado e sancionada pelo governador Wilson Lima, a data é para homenagear e reconhecer o trabalho desenvolvido pelas categorias de saúde no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
Na justificativa do projeto de lei, a deputada do Progressista afirmou o seguinte, abre aspas, não se sabe quanto tempo irá substituir tal doença viral, se será ou não endêmica, mas é preciso deixar marcado, sobretudo no coração e na memória da sociedade, o valor e a presença imprescindível, tanto quanto providencial, dos profissionais de saúde, os nossos heróis de hoje e sempre. Fecha aspas. Mas para os trabalhadores da saúde, a homenagem poderia vir acompanhada da valorização profissional no que se refere às questões trabalhistas reivindicadas por eles, como reposição salarial, com o pagamento das datas bases, além de melhores condições de trabalho. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Amazonas, Cleidini Francisca, afirma que os profissionais da saúde não querem apenas valorização no papel e fala ainda sobre as perdas salariais ao longo dos anos. Eles não querem ser reconhecidos só em papel, eles querem ser reconhecidos sendo valorizados. Nós temos as nossas progressões e promoções atrasadas desde 2012, que os governos não estão dando muita atenção nesse sentido. Nós temos, repetindo mais uma vez, mais de 23% de perdas salariais. Então, o servidor da saúde, ele já está assim, no limite. São servidores que sempre foram heróis. Agora foi reconhecido por causa da pandemia, mas sempre foram heróis da resistência, heróis que sempre ajudaram a salvar vidas. E só agora, depois da pandemia, que a gente vê que eles, principalmente as autoridades, acham que os servidores da saúde são heróis. Sempre foram. Mas eles têm que ser reconhecidos não só no papel, tem que ser reconhecido também na valorização. Cleidini Francisca, representante do Sindisaúde, reivindica ainda sobre as condições de trabalho, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Ela afirma que, enquanto sindicato, foi preciso buscar os órgãos responsáveis de controle para que o governo cumprisse com melhores condições de trabalho. Na ocasião, um termo de ajustamento de conduta foi firmado. Foi uma luta, inclusive, para cumprir esse TAC. Foi muito trabalho, inclusive para conseguir que o governo do estado cumprisse esse TAC, porque ele continuava dando material inadequado, principalmente num período terrível de pandemia. Ele continuava dando material inadequado e foi um sufoco. Então, não é só os heróis nós temos que valorizar, dando condições de trabalho, valorizando ele com salários em dias, com as progressões e promoções em dias. Então, não é só colocar um dia específico para os heróis da saúde, não é só isso que o trabalhador e trabalhadora na área da saúde quer, não. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 horas em ponto em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. O Amazonas chegou hoje ao total de 13.009 mortes por Covid-19, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, que confirmou 13 mortes nesta quarta-feira. Ainda de acordo com o boletim traz o diagnóstico de 671 novos casos, totalizando para 387.709 o total de casos da doença aqui no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 16.600.000 casos confirmados da doença, com 465.000 mortes. O país também soma 14.700.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É cada vez mais grave a situação do governador do Amazonas, Wilson Lima. A quarta-feira foi um dos dias mais difíceis da sua gestão. Primeiro, o Superior Tribunal de Justiça adiou a decisão sobre se aceita a denúncia de superfaturamento no caso dos respiradores. Quase na mesma hora, a Polícia Federal fazia busca e apreensão na casa dele e do secretário de Saúde, Marcelo Campelo. O secretário foi alvo de mandado de prisão. Agora, todos os secretários de saúde de Wilson Lima são
são alvos da Polícia Federal. No próximo dia 7, o Tribunal de Contas do Estado julga as contas de Wilson Lima de 2019 e 2020. No dia 10, o governador vai à CPI da pandemia no Senado. Ou seja, a situação política de Wilson Lima não dá sinais de arrefecimento. É cada vez mais grave e cada vez mais difícil. 18 horas. 7 horas, 2 minutos, Karime, fechando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, a partir das 6 da tarde, voltamos com você para mais uma edição do 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.